Oi, amigos e amigas, bem-vindo à terceira parte tão esperada, da minha história. Quero pedir desculpa pela demora, do vídeo, porque essa semana, uma semana e meia mais ou menos, tava muito gripada, muito mesmo. Não tava nem conseguindo falar direito, por isso que eu não vim gravar. Tava muito entupida, ainda eu tô um pouco, minha voz tá até um pouco diferente ainda, mas decidi vir gravar. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, que mostra, que Deus é conosco em todos os momentos, da nossa vida e combina, com essa parte 3 da minha vida. Que fica em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Amém? Então, meus amigos, como eu tinha falado, a gente tinha ido no Dodota Ultra e saímos de lá, com o nosso diagnóstico da bebê e o meu diagnóstico, A bebê com encefalocele hospital e eu com o colo do útero curto. E tinha que fazer repouso total. E esperando, a vaga para ir para o Fernandes Figueira fazer pré-natal. E nessa espera, decidimos ir lá na Defensoria Pública para tentar agilizar, o meu atendimento com urgência. Por causa desses problemas, Aí, meu marido, com aquele problema da carteira, que estava vencida, ele também esperando a vaga do Detran para pegar a carteira, definitiva, porque ainda era provisória, e ele não podia levar multa. Se a gente saísse, ele ia perder a carteira dele, E a gente foi de Uber, e eu tinha que ir também. Foi eu, minha mãe e meu esposo. Aí a gente foi de Uber para mim não andar muito, E também não podia andar de ônibus. A gente foi. E faltou papel, para dar a entrada. Então eu teria que voltar na doutora, lá no meu pré-natal de gravidez de risco. E a gente voltou para casa. Na volta para casa, a gente também veio de Uber. E o que aconteceu? No meio do caminho sofremos um acidente. Graças a Deus não foi grave. Eu tava com documentos, a pasta de documentos aqui no colo e com impacto bateu na minha barriga, assim, imprensou um pouco. Minha mãe machucou um pouco a perna e meu marido não sofreu nada, graças a Deus. E com isso, eu já tava perdendo um muco, o tampão, o famoso tampão, E começou a sair mais, perder mais o tampão. E a gente ficando mais nervosa, a gente dentro de casa esperando, não conseguimos dar entrada. Minha sogra ligou lá pro Fernandes Figueira e descobriu que na emergência eu poderia ir, na consulta. E a gente foi, decidimos ir na consulta. Eu pedi meu primo, que mora lá em Manilha, para vir buscar a gente em São Gonçalo. Ele tinha uma motinha e tinha um carro. Mas como eu já tinha colocado gasolina no meu Corsinha, também tava com um pouco de dinheiro, eu falei, vem pra cá, ele veio de moto e levou a gente com Corsinha mesmo, lá pro Fernandes Figueira. Ele veio de Manilha pra São Gonçalo nos pegar pra levar a gente lá no Flamengo, Olha, eu quero agradecer muito a Deus e agradecer meu primo, por ter deixado a família dele em casa num domingo pra nos ajudar. Ele levou a gente lá no Rio, E eu fui pra consulta, entrei, minha mãe ficou lá no salão esperando. A doutora fez o toque, eu tava de 1 de dilatação, tava com 26 semanas, 1 de dilatação, e ela não fez nada, mandou eu ir pra casa. Aí eu saindo, minha mãe já desesperada lá fora, sem saber o que fazer. A
segurança que tava lá, né, usado por Deus, chamou minha mãe e falou assim, vem amanhã de novo, vai ter o outro plantão, né, e eles são bons também, então vem amanhã. Aí a gente voltou pra casa, né, e nessa época eu já tava fazendo tudo ainda, tava chegando já aos 7 meses, né, tava chegando não, tava de 26 semanas, né, mas eu nessa época eu era muito ansiosa, então a gente preparou tudo, a bolsa dela já estava arrumada, pra vocês terem noção, a minha bolsa para ir pra maternidade e a gente terminando o chá de bebê. E eu fazia tudinho sentadinha lá, né, no sofá, que eu não podia se movimentar muito, sentadinha no sofá, e minha mãe ia pegando as coisas e a gente ia fazendo tudo. E nesse dia a gente terminou tudo do chá de bebê, né, as lembrancinhas, os enfeites, e a gente com essa mania, né, de olhar, minha família tem essa mania de pesquisar, entender mais os problemas que a gente está passando. Então, né, o problema de Micaela era síndrome de Chiari 3, né, era uma síndrome, né, encefalocele occipital é uma síndrome, e minha tia pesquisando, né, e contou para minha mãe o que tinha achado, né, nessa pesquisa, que quem tinha síndrome de Chiari 3 era incompatível com a vida. E falou pra minha mãe não me contar, pra gente parar de comprar as coisas, de fazer as coisas, né? E quando eu levantei, minha mãe tava andando pra lá e pra cá no meio da sala, ela não me aguentou e falou. Isso foi antes de a gente terminar as coisas do chá de bebê, pessoal. E minha mãe andando pra lá e pra cá me contou dessa pesquisa. Eu e minha mãe ali mesmo se abraçamos, nessa hora a gente estava em pé, se abraçamos, choramos, e depois paramos de chorar e continuamos nossa vida como se não tivesse descoberto isso, né? A fé naquele momento era tão grande, eu não achava que Micaela ia morrer, eu achava que a gente ia passar muitos processos, né? Mas ia viver, a gente ia contar o testemunho, né? Eu gravava tudo, filmava, tirava foto de tudo, porque minha fé era tão grande que eu achava que eu ia contar o testemunho, né, da vitória, ia levar no doutor, ela, né, nos meus braços, mas infelizmente, né, vamos continuar com a história. Aí foi nesse momento que a gente parou, sentou, continuei fazendo as coisas de bebê, deixamos tudo pronto. E nesse dia que a gente foi lá, né, na consulta, era no domingo, na segunda-feira, minha mãe me olhando assim, eu tava dormindo, ela falou que eu parecia que tinha acabado de ter um parto normal, que eu tava assim muito acabada, porque eu já tava, né, no trabalho de parto há muito tempo, né, mas aí ela ficou desesperada. Meu primo, na segunda-feira, ele não poderia me levar. Não lembro porque eu acho que ele ia trabalhar. Alguma coisa assim. E a gente lá, né, minha mãe me acordou, vamos pro hospital, minha filha. E eu falei, de novo, mãe? Aí a gente se arrumou e ficamos sentadinha lá no sofá. O Ronald já nervoso, não conseguia dirigir. E também tinha um negócio da carteira ainda. E a gente pensando, quem vai nos levar hoje? E a gente pensando, né, minha tia foi lá, falou pra pedir uma vizinha, só que essa vizinha não dirige muito bem, é meio doidinha, né? Aí minha mãe falou que não ia chamar ela, porque a gente não ia chegar nem vivo lá no hospital, né? Aí minha tia falou assim, então vai esperar cair do céu? Aí minha mãe falou, vou. Aí essa minha tia mesmo tentou falar com um amigo dela, só que ele estava no quartel e não podia nos levar. E esse menino que estava no quartel, ele mesmo pensou na mesma pessoa que eu tinha pensado, só que ele também estava trabalhando, né? Que é o Christian. E ele estava trabalhando, ele mora na frente da minha casa. E esse menino mesmo do quartel foi lá e falou com ele.
Daqui a pouco toca o telefone da minha mãe. O que tá acontecendo com a Ana Kelly? Aí minha mãe explicou, ele falou assim, eu tô indo aí agora pra levar ela. Saiu do trabalho dele, abasteceu o carro dele e nos levou lá em Fernando de Figueira, que ele nem andava pro Rio, né? Deus é tão bom que a gente nem precisou, a gente já tinha pensado nele, mas Deus foi lá e agiu. E ele me levou, foi eu, ele, meu esposo e minha mãe novamente, lá pro Fernando de Figueiras. E nessa hora eu entrei lá para consulta, eles fizeram o exame de toque e eu já tava com um quadro de dilatação. Aí eu tive que ficar internada, né, para segurar o bebê. E começou o processo, né, a gente ficou lá, eu fiquei lá 21 dias. Nesse primeiro dia, minha mãe não poderia ficar, ninguém poderia ficar comigo, eu ia ficar sozinha, porque eu já era de maior. E eu chorando de um lado e minha mãe chorando de outro. Mas nesse dia eu fiquei sozinha. Aí eu tive que tomar remédio para segurar, uma injeção que era pro pulmão do bebê, para quando nascer ele não ter hemorragia cerebral. Menina, essa injeção dói muito. Aí eu tinha que tomar uma num dia e uma no outro. Aí nesse dia eu já tomei a primeira dose, tomei remédio para segurar e já me botaram num quarto que era pertinho, né, do banheiro, porque eu só poderia estar levantando para tomar banho e ir no banheiro. Então era pertinho do banheiro assim, meu quarto. E eu fiquei internada lá, passei aquela noite, pude ficar com o celular e tinha internet lá. Lá é público, mas parece particular. Fui tratada muito bem. E no outro dia, né, na hora da visita, o Ronald, né, minha mãe, foram lá me visitar. Aí, minha mãe andando lá, a enfermeira falou com ela, ah, você quer ficar com ela? Aí minha mãe falou, quero. Aí ela falou, eu vou ajeitar então pra você ficar hoje, no meu plantão. Aí, no plantão de amanhã, você vê. Aí ajeitou tudo, minha mãe fez a carteirinha, né, de acompanhante, papelzinho pra ir jantar, almoçar, tomar café. E ficou comigo naquele dia e foi ficou todos os dias comigo. Só fiquei o primeiro dia sozinha, graças a Deus. Mas a gente ficava bem quietinha, não incomodava, né, pra não ser mandada embora, né. Aí ficamos lá 21 dias. E nesse processo, né, que a gente ficou ali 21 dias no Fernando de Figueira, internada, a gente tinha várias coisas para fazer, né? Podia ir ali mesmo na salinha, tinha hora de falar com a psicóloga, hora de conversar sobre tudo, artesanato, fiz brinco, pulseira, fiz até pulseirinha pra Micaela, fizia tudo. E eu chorava querendo ir embora. Aí a doutora foi lá conversar comigo, que era grave, né?
que ela já estava quase nascendo, que eu podia descer ali o elevador, ela nascer e não dar tempo de, né, dar os primeiros socorros a ela e ela morrer, que eu era já uma ótima mãe por estar aguentando, estar ali, né, e eu fui entendendo, né, e fui ficando lá no hospital com a minha mãe. E continuou saindo tampão, normal, mas deu uma parada no quarto de dilatação, né? Até o dia 19, né? Foi assim. Aí meu esposo trabalhava de segurança nessa época. Era dia sim, dia não, de noite. E meu pai também tava com um problema no joelho. Ele tinha que operar. Aí minha mãe lá comigo, combinou com o Ronald, né, de ele ficar lá, ele trocou no serviço. Ficou 3 dias lá comigo e minha mãe foi pra casa pra resolver essas coisas. Do meu pai, né, foi resolver as coisas do meu pai. E a gente ficou lá junto. A gente jogava dominó, né, fazia tudo lá. Ele também ia almoçar, a gente almoçava, tudo. Aí tinha vários exames que eu tinha que fazer, toda hora era furada. Tinha exame de toque e tal. Isso que ele ficou comigo ele ficou quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira minha mãe foi pra visita e trocou com o Ronald, né? Aí de sexta pra sábado minha mãe sonhou que Micaela, né, tinha nascido. Aí tudo bem. Quando foi 6 horas da manhã no sábado, eu comecei a passar mal. Minha mãe tava dormindo do lado e eu olhei assim, né? E nesse mesmo tempo, essa história minha mãe tinha que contar. Vou ver se eu trago ela no canal pra ela falar essa parte. Mas vou falar a minha experiência. E eu olhei, né? Porque eu tava sentindo, né? Sangrando. Aí eu tava tentando olhar e nesse meio tempo, minha mãe do lado olhou. Porque ao mesmo tempo ela tava sonhando que eu tava me olhando. Parecia uma visão de Deus. E eu me olhando ali realmente, ela olhou, ela levantou já assustada. Aí ela olhou e falou assim: Ih, Kelly, tá vivinho. Tá vivo, né? O sangue. Vai ser hoje. Aí eu falei assim: nesse meio tempo a doutora tinha falado que a gente ia ficar lá, né? Que era previsto, isso era dezembro. Ela previsto pra ela. Eu entrei em novembro. Isso, já era dezembro. Começo de dezembro. E era previsto para ela nascer em 9 de fevereiro. Aí a doutora falou: pode trazer tudo para você ficar mais confortável. Ó, tinha televisão, tinha videogame para me ver Netflix. Minha mãe levou, a gente tinha um tablet, minha mãe levou coisa para fazer crochê. Eu até mostrei os vestidinhos que minha mãe fez. Tem vídeos aí anteriores, né? Mas vou deixar aqui a fotinho também aqui do vestido que minha mãe fez. Tudo era lá no hospital. E tava chegando o dia do aniversário do Ronald, que era 7 de dezembro. E nessa sexta-feira, né, antes de eu começar a passar mal, eu pedi, quando minha mãe veio pra trocar com o Ronald, eu pedi ela pra trazer uma caixinha de bis, né, umas coisinhas pra me fazer uma lembrancinha pro aniversário do Ronald, que eu pensei que eu ia estar lá ainda. E eu fiz uma carta pra ele e fiz esse bis com vários papelzinhos. Bis do seu beijo, bis do seu abraço, né? Vários negocinhos. Aí eu terminei tudo nessa sexta-feira. E eu comecei a sentir muita dor nas costas. Muita dor nas costas. Aí eu pedi minha mãe pra ajeitar a cama pra me deitar, que eu tava sentadinha. Aí foi isso tudo que aconteceu, né? Eu deixei tudo preparado do aniversário do Ronald. Ela tava viva ainda, a carta... Vou trazer aqui a carta pra vocês no próximo vídeo, eu lendo.
né? Eu escrevi como se a gente ia estar com ela no colo, entendeu? Então é muito pesado a cartinha que eu mandei pra ele, aí, e essa lembrancinha. Aí, né, isso era quando no sábado, dia 2 de dezembro. 8 horas da manhã eu tava de 6 da manhã eu tava de 4 de dilatação. Quando foi 10 horas, eu já tava com 8 de dilatação. Eu já não podia nem levantar, nem para tomar banho, nem nada, né? Me levaram para a sala de cirurgia, minha mãe guardou tudo. Eu falei, guarda tudo, mãe. E Ronald foi para lá, levou a bolsa maternidade e tal. E quando ele chegou, minha mãe desceu com as coisas. E o enfermeiro foi ajudar ela, que ficou até bolado, porque tinha muita coisa mesmo dentro do quarto, né? E ainda assim minha mãe ficou com 2 bolsas lá. E eu fui, né, pra sala pra ter parto normal. E vou deixar essa parte pra parte 4, né? Porque as histórias é muito grande, né? Mas prometo que eu vou gravar, vou tentar até desligar esse e já gravar outro. E vou botar até em dias que não é de vídeo, que no meu canal é quarta e sábado, dia de vídeo, né? Eu vou tentar lançar esses do meu testemunho, né, mais rápido pra vocês, em dias diferentes do canal mesmo, porque vocês estão querendo muito, né, o término dessa história. Mas tem muitas águas ainda pra rolar. Então, fique com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a 4ª parte. Fica com Deus.